professora que teria amarrado a criança no banheiro da escola foi interrogada pela Polícia Civil. Ela estava acompanhada do seu advogado. E eu quero chamar a sua atenção para ouvir o que ela falou. Vou fazer umas perguntas para a senhora responde se quiser. Caso a senhora queira permanecer em silêncio, ou mesmo se manifestar somente juízo, é um direito que a senhora tem, ok? Eu queria saber, Sara, se for da tua vontade de falar, a tua versão do que foi que ocorreu, que fez que os policiais te conduzissem até a minha presença na data de hoje, dia 7 de julho de 2025. Não vamos deixar para audiência custódia. Ela vai permanecer em silêncio, doutor, para a gente já colocar na defesa prévia aqui já, tá? Certo, certo. Sara, a senhora concorda com a orientação do advogado da senhora? Sim. Permanecer em silêncio? Ok, então é um direito que a senhora tem, no mais aí eu dou por encerrado. Que absurdo, né? Eu vou ao vivo com a Beatriz Frenner, porque a Beatriz está com os pais, inclusive para a gente continuar conversando a respeito dessa história que provoca na gente, não é só revolta, porque a gente tem aquilo que chamamos de empatia, a gente se coloca no lugar desses pais. Estamos falando, Beatriz, de uma criança de 4 anos, autista, e que não conversa, que não consegue exteriorizar o sentimento que ela passou para conversar com esses pais. Nós estamos falando de uma criança de 4 anos, autista, nível de suporte 3, que demanda cuidado, que demanda carinho, que demanda atenção e que tudo isso evita qualquer outro tipo de crise, de momento ali de uma agitação, algo que fuja do controle. Mas não era o que estava acontecendo nessa escola que fica no bairro Iguaçu, uma creche pequena que atendia cerca de 50 crianças, que tinha 6 aluninhos por sala para 2 professoras, ou seja, dentro ali de um número que seria tranquilo, a gente entende assim, para atender com todo o respeito esses estudantes. Os pais do pequeno Valentim, de 4 anos, vieram para cá para conversar mais uma vez com a nossa equipe. A gente já exibiu a reportagem em que vocês já de pronto fizeram questão até de falar sobre esse assunto, comentaram aqui comigo que querem que isso permaneça assim, dessa forma, à tona, para que toda a verdade também apareça. Então, a Miriam e o Augusto, aqui Ambrósio, os pais do Valentim, mais uma vez aqui na frente da delegacia, justamente em busca de esclarecimentos sobre isso que aconteceu, né? Boa tarde. Boa tarde. Hoje a gente está um pouco mais calmo, mas desde ontem, sim, o clima de indignação e de horror, né, sobre o que aconteceu mesmo, porque é algo que não tem explicação. Você pensar que uma pessoa pode amarrar uma criança numa cadeira, numa escola, dar mamar para essa criança amarrada, deixar essa criança dormir amarrada, trancar ela no banheiro, então é uma coisa horrorosa, assim, é um horror mesmo. Miriam, você comentou comigo que já estava suspeitando da conduta da escola, não que estivesse nesse ponto, né, de estar amarrando o Valentim, mas você percebia que eles estavam reclamando demais do comportamento do seu filho, né? Exatamente, eles vinham fazendo um tempo já reclamando do Valentim, reclamando que ele estava muito agitado, reclamando que ele estava brigando, que ele estava batendo, que ele estava chorando muito. Então a gente foi atrás de outra escola, a gente foi procurar outra escola que aceitasse o Valentim. E eles até queriam dar os medicamentos para o Valentim, né? Isso foi uma coisa também que chamou sua atenção. Chamou minha atenção, eu fiquei com bastante medo, na verdade. Quando eles já estavam reclamando bastante do Valentim, aí mandaram uma mensagem falando que eles queriam medicar o Valentim na escola. Aí eu conversei com o meu marido, conversamos com o médico e decidimos que não é a escola que tem que medicar a criança. Geralmente as escolas, creches com crianças enviam fotos, vídeos para os pais, mensagens, o recadinho na agenda. O que vocês recebiam da escola evolutiva sobre o dia do Valentim? Eles nunca falaram para vocês que adotavam essa conduta com ele, né? Jamais falaram e nós jamais imaginaríamos que isso estava acontecendo, né? Na agenda, como era formalizado, sempre está tudo bem. O dia foi ótimo, mamou, dormiu, brincou, tudo tranquilo. Mas quando eu ia buscar ele no portão da escola, a pedagoga sempre falava que ele estava muito agitado. Então havia essa diferença de informações. Na agenda era uma coisa e a pedagoga falava outra. Mas a gente jamais imaginou que isso estava acontecendo. E Miriam, como é que está o Valentim? De alguma forma
ele demonstra alguma tristeza diante do que aconteceu? Ou você acha que a forma como vocês estão lidando também em casa tem feito com que isso não ficasse assim tão traumático para ele? O Valentim, como ele é uma criança autista nível 3, ele não tem a noção que ele foi torturado, sabe? Então, como ele não tem essa noção, para ele tá normal, entendeu? A gente que tá bem indignado mesmo, a gente vai procurar uma outra psicóloga para cuidar dele. Ele já faz atendimento, né? Já faz bastante terapia. Mas eu acredito que nesse momento ele vai precisar de mais. Por mais que ele não demonstre, ele deve sentir. Com certeza. Até para você explicar para quem nos assiste, né? Autismo, nível 3 de suporte, demanda, como a gente explicou aqui, mais atenção, mais cuidado. É uma criança não verbal, ou seja, não consegue se comunicar através das palavras, mas encontra outras formas, sim, de demonstrar que está feliz ou que está insatisfeito. E em casa, o que a Miriam e o Augusto me contaram é que o Valentim tinha um comportamento tranquilo e na escola apresentava essas crises. A gente vai continuar conversando com eles aqui. Daqui a pouquinho voltamos ao vivo com mais informações, inclusive com uma testemunha que deve falar aqui na delegacia. Volto com você, Furlan. Obrigado, Beatriz. Eu fico pensando o que vão fazer com a diretora também, né? Porque a professora foi a executora de amarrar o menino? Tá, e a diretora que administra? Naqueles áudios que ouvimos, em momento algum ela vai lá e fala: "Ô, vocês estão maluca, não é para fazer isso?" Não, ela fala assim: "Quando tiver que conter, nós vamos conter." Mas colocar o menino amarrado no banheiro, ela fala assim: "Pô, tá tudo errado. Essa história não vai passar assim, não. A gente vai continuar em cima." A Beatriz está ao vivo, está em Araucária, conversando com os pais. Você viu agora o interrogatório lá e o delegado perguntou para a professora, o advogado entrou na frente e diz que ela vai ficar em silêncio, e assim ela não quis falar mesmo. E agora à tarde vai ouvir mais uma testemunha. E eu vou contando tudo para você. Na medida que as coisas estão se desenrolando, eu vou atualizando você aqui de casa, tá bom?